Hello, 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 boa noite. Tudo bem com você? Roseli aqui hoje, pela primeira vez, fazendo uma live no TikTok. Confesso que eu não estou muito praticamente, assim, bem pouco familiarizada com o TikTok. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um tema que infelizmente ele afeta 100% dos seres humanos, de alguma forma ou outra, mais cedo, mais tarde. As 5 feridas emocionais que ferram com a nossa vida. Você já pensou nisso alguma vez? Vamos lá. Jornada Fantástica. Enfim, vamos lá. Aqui, enquanto as pessoas vão chegando. As pessoas não estão acostumadas, os meus seguidores ainda não estão acostumados a ver live aqui, mas vamos lá. Então, eu sei que já tem muitas pessoas que me conhecem, algumas já me seguem, mas para quem ainda não me conhece aqui, eu sou Roseli Wagner, psicoterapeuta sistêmica, mas também trabalho com a reprogramação biológica, nova medicina germânica, análise corporal, enfim, dezenas de métodos dentro da área da psicoterapia. Olá, Rosilene. Olá, Oriban dos Santos, Maria. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Como eu falei, eu não é a primeira vez que eu vou fazer uma live aqui pelo TikTok. Então, vocês me perdoem se de repente eu não estiver assim condizente com a, deixa eu ver aqui, com o que o TikTok faz. Eu ainda vou ter que aprender. Inclusive, eu tinha combinado com uma consultora minha, mas ela não pôde entrar também. Ela disse que está com problemas na internet lá na rua, na cidade delas. Eles estão trocando a internet lá, cabeamento, ficando mais bonito, os cabos no chão. Mas, enfim, vamos lá. Então, como que as questões, se vocês quiserem deixar a pergunta, alguma pergunta aí, eu vou estar olhando, tá? Vou fazer o possível, e eu amo poder conversar com as pessoas. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver aqui. Olá. Eu ainda, realmente é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui pelo TikTok. Então, boa noite, que legal, sejam bem-vindos. Emmanuel, Cidinha, Léo de Fátima, José Vasconcelos, gratidão. Então, primeiro eu vou falar assim, pelo menos o nome das 5 feridas emocionais inconscientes que ferram com a nossa vida. Como assim? Não existe nenhum ser humano perfeito. Não existe, né? Não sei quem já tem um pouco de experiência de vida, já deve ter percebido que não adianta ficar a gratidão, que o Espírito Santo derrame chuvas e bênçãos sobre a sua vida sempre. Gratidão igualmente manda de volta, de forma multiplicada. Mas nós, sendo seres da espécie humana, nascemos imperfeitos e estamos aqui para evoluir. Inclusive, eu sempre falo,
A chuva lava as lágrimas e o sol seca nossas emoções, mas o poeta, sua inspiração tato. Legal. Eu sempre falo, eu aprendi a duras penas, de que nada, absolutamente nada, nos acontece por um mero acaso. Por mais difícil, por mais árdua que seja a situação que você esteja vivendo, não existe acaso. Existe até uma frase bíblica que diz: tudo contribui para o bem. Então, por mais turbulenta, por mais difícil que seja a questão que talvez hoje esteja te atazanando, esteja queimando em seu coração, então eu quero que você pense um pouquinho. Neste momento, eu gostaria que você que está aqui me acompanhando, pense um pouquinho na situação que está te incomodando. É na área financeira? É na vida afetiva? Saúde, falta de saúde? Qual é a área que mais está perturbando a sua vida atual? Você já pensou alguma vez na possibilidade de que existem dores emocionais não vistas, não olhadas, talvez na sua vida, e que esse conflito que está acontecendo pode ter dores emocionais camufladas? Quais são essas 5 dores emocionais como é o nome dessas 5 dores emocionais que ferram com a nossa vida? Olá, Luciane, olá, Bernadette, Irene, gratidão. O nome das 5 emoções, quem quer anotar? Quer anotar lá? Primeira emoção, a dor do abandono. Abandono. A segunda emoção, a dor da rejeição. Dor da rejeição. Terceira, humilhação. Dores, quem nunca sentiu na vida a dor de ter sido humilhada, de ter sido... dor do abandono, dor da rejeição, dor da humilhação, dor da traição. Quando eu falo a palavra traição, não estou falando apenas de traição afetiva, estou falando de traição em todos os sentidos, uma traição de amigos, de amiga, traição de talvez um sócio, uma sócia, enfim, a dor da traição. E também a emoção da injustiça, a dor de ter sido injustiçado. Olá, Edna. Olá, Sidney. Enfim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Se quiser deixar sua pergunta aqui, será um prazer poder responder, mas eu vou só rapidinho comentar aqui como essas dores, como é que eu sei, como que eu vou conseguir identificar se alguma dessas dores emocionais ainda está inferida, ainda não está curada dentro de mim. Como eu sei? Como que eu vou saber? Através dos conflitos, através dos bloqueios, através das situações indesejadas, das situações embaraçosas ou das situações difíceis que você está passando e que principalmente, como identificar quando algumas situações são repetitivas na sua vida.
Quando você se dá conta, aconteceu de novo. Quando você, daí passa uns dias, passa umas semanas, de repente, quando você se dá conta, de novo aconteceu, de uma forma, em outro lugar, num outro dia da semana, porém, repetiu de novo a situação. Quer ver assim, situações que uma mulher, vamos supor, assim, um fato muito comum. Uma mulher, ou até um homem, tá lá terminando, tá passando por um término de um relacionamento e tá sofrendo muito, foi rejeitado, foi abandonado, ou levou, levou umas guampas, como a gente diz aqui no sul, né? E aí a pessoa fala assim, ou pensa pelo menos para ela, nunca mais eu quero me envolver com uma pessoa parecida com essa. Ou então, eu vou citar, como eu sou psicoterapeuta sistêmica, quem sabe o significado da palavra sistema, sabe que é um sistema que está todo interligado. Então, tem lá aquela moça, uma jovem que cresceu dentro de uma casa onde o pai era alcoólatra. E não precisa nem ser aquele pai agressivo, porque a maioria das vezes, quando a gente fala em alcoolismo, já se pensa logo em agressões, em agressões verbais e físicas, muitas vezes. Mas eu não necessariamente tem que ser assim, porque existem também aqueles alcoólatras que tomam as cachaças, mas daí chega em casa, geralmente na rua, né, nos botecos por aí, mas chega em casa e dorme, ou a maioria tem agressão, ou tem alguma coisa difícil. Mas a menina, ou até várias meninas, às vezes quando são irmãs, várias filhas, cresce vendo aquela situação, vendo o primeiro homem mais importante da vida dela, que no caso, quem é a primeira referência de masculino para uma menina? O pai, obviamente. Aquela que tem o pai presente, mas ela vê aquela situação acontecendo na casa dela. E ela pensa, ou até fala com as amigas, ou com a mãe, fala assim, Deus o livre, eu nunca vou querer me casar com um homem parecido com meu pai. Porém, o que acontece? Muitas vezes, tem lá inúmeros parceiros, inúmeras opções, tanto os homens quanto mulheres, tem milhares de opções para escolher. Mas qual é geralmente o perfil de homem que essa mulher acaba escolhendo? Adivinha, né? Adivinha. Mas por que será? Não, mas é que quando eu namorava com ele não tinha nada disso. Não sei, né? Geralmente sempre tem sintomas, mas eu não tô aqui para falar disso. O que eu quero dizer é o seguinte: as 5 feridas emocionais, a ferida do abandono, rejeição, a humilhação, traição e injustiça, todas elas tiveram início, tem o seu trauma primário lá na primeira infância, que é o quê? Do 0 aos 7 anos de idade. Então, todos nós, seres da espécie humana, carregamos imperfeições. Não existe, por mais amor que tenha numa família,
é humanamente impossível nós termos pai ou mãe perfeitos. Por melhores que eles sejam, pense você, se você é um pai ou uma mãe, se você é um pai ou mãe, será que você consegue ser perfeito para os seus filhos? Por mais que todos nós queremos ser perfeitos, nós damos o nosso melhor. Eu já tenho meus filhos adultos, já tenho netos, mas de alguma forma, em algum lugar, em algum momento, os nossos filhos, ou nós achamos o nosso pai ou nossa mãe imperfeitos, assim como gratidão pelos presentes aqui. Eu ainda estou meio perdida, tem tanta coisa aqui aparecendo, mas devagarinho eu vou aprendendo como é que eu lido com isso, porque realmente, repetindo aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo live no TikTok, ok? Gratidão, Sandro, Maria, Antônia, Beatriz, Maria Isadora, Patrícia. Uau, quanta gente aqui, né? Que legal. Então, na visão terapêutica, eu sempre vou bater nessa tecla. Tudo o que acontece na sua vida atual, mas que te incomoda bastante e que principalmente é algo repetitivo, se aconteceu 2 vezes, que você olhe para uma situação, pode ser na vida profissional, pode ser na vida afetiva, pode ser inclusive uma doença, uma dor repetitiva no seu corpo. Santa Rita de Cássia, da Bahia, faz divisa com o sul do Piauí. Uau, que show de bola! Eu sou aqui do Paraná, cidade de Toledo, Paraná, estou falando aqui. Bahia, eu conheço só de passagem, bem rápida, mas é um estado muito tem um amigo muito querido, um amigo de coração, Erivelto, que é da Bahia, mas ele mora em São Paulo. Boa noite, José Carlos. Gratidão pela presença. Se alguém quiser deixar sua pergunta, pode deixar aí escrito que eu vou estar respondendo. Mas eu quero completar eu vou dar umas pequenas pinceladas de como identificar essas 5 feridas, aonde é que elas estão camufladas. Por exemplo, pessoas que sofrem com a ferida da rejeição. É uma das formas de identificar. Sabe aquela situação que você entra numa festa, você foi convidado numa festinha, tanto faz de aniversário como um festão, um festerê. Você entra na festa achando que ninguém gosta de você. Sabe aquela pessoa tímida que chega, ela até foi convidada, fez um esforço para ir, mas chega lá, ela está o tempo todo se sentindo mal, se sentindo meio no canto. Claro, tem timidez, mas o que essa pessoa acaba exatamente atraindo de novo? Ferida da rejeição, já entra na festa achando que ninguém gosta de você. É muita coisa, por isso que eu acabei fazendo umas colinhas aqui. A ferida do abandono. Sabe aquelas pessoas que, ó vida, ó dia, ó azar, a gente existe até pela análise corporal, segundo William Reich, até o formato do corpo, formato do desenho dos seus olhos, o desenho da sua boca, o formato do rosto e o formato do tronco, o formato do quadril, ele nos revela aonde e aonde começou, em que época que aconteceu e qual é a maior ferida emocional de cada pessoa, conforme o formato do corpo. Mas eu já nasci assim, ou de repente você fala assim, mas eu não fui sempre assim, eu não fui sempre obeso, obesa. Claro, tudo o nosso corpo, quando é criança, quando somos jovens, depois quando somos mais maduros, né? Óbvio que o nosso corpo vai mudando, porém,
tem traços físicos que são desde lá da infância até que eles são permanentes, que eles vão revelando. Então, a ferida do abandono, por exemplo, você conhece alguém que manda uma mensagem no dia a dia, pelo WhatsApp, aqui no Brasil, pelo menos, é muito comum, hoje em dia, o WhatsApp, você manda uma mensagem ou essa pessoa mandou uma mensagem pro namorado, pro marido, pra namorada, ou até para um amigo, e essa pessoa demora uns 10 minutos para responder, e ela já começa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que será que ele não está me respondendo? Será que tem outra pessoa na linha? Será que não sei o quê? Já começa a achar que está sendo trapaceado, que já começa a se sentir no orfanato. Você conhece alguém assim? A dor do abandono, a pessoa que o tempo todo ela está apavorada, ansiosa, sempre com a carroça na frente dos bois, porque o medo de ser rejeitado, o medo de nunca ser bom ou boa o suficiente. Você conhece alguém assim? O tempo todo tem que estar agradando, e se alguém demora um pouquinho para responder, isso quando em mensagens, mas imagine no dia a dia. Não responde por alguma razão, a pessoa está ocupada por outras coisas, com outros problemas para resolver, outros afazeres. Você conhece alguém assim? Então, ali por trás existe a ferida do abandono. Ferida da traição. Você vê um amigo curtindo foto da ex, uma foto de um outro amigo, de uma amiga, e você já começa a imaginar uma novela mexicana. Ai, meu Deus, como assim? A pessoa que carrega uma ferida de traição, e olha aqui, eu vou citar um pequeno exemplo. Se você é a primeira vez que você está ouvindo falar de terapia, de visão sistêmica, talvez você ache um pouco estranho esse papo aí. Gratidão, Jairo, mas todos os nossos traumas, eles são programados lá na primeira infância, que é dos 0 aos 7 anos de idade. 0 aos 7 anos, que nós chamamos de fase de milenização. É a fase da formatação do seu corpo. Segundo William Reis, da análise corporal, todo o formato, claro, a visão sistêmica, DNA, ciências, prova que nós trazemos células no nosso DNA e programações de no mínimo 7 gerações. Então, a soma de 7 gerações anteriores também já vem com um formato semi-pronto, porém, isso então se chama genética, mas a epigenética, que é o meio ambiente onde você é gerado e criado até os 7 anos de idade, também vai fazendo a formatação do seu corpo. Daí você vai falar, não, mas é que eu me pareço muito com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu tio, não sei quem, mas interfere muito a epigenética. Basta você, se você não sabe o que significa, digita lá no Google ou na inteligência artificial, peça lá o que significa epigenética. Então, tudo interfere e tudo revela como foi a sua infância. E enquanto nós não curamos essas feridas emocionais, elas se refletem e repetem centenas de vezes até a gente tomar consciência. Se quiser tomar, ninguém é obrigado a nada, mas tomar consciência e reprogramar essas feridas emocionais. Então, eu falei até agora de duas. A ferida do abandono, aliás, a ferida da rejeição e a ferida do abandono.
Três, eu já falei, né? A ferida da traição. Então, a ferida da traição, você vê uma pessoa, você gosta, você tá ali com um amigo, uma amiga, mas essa pessoa tá curtindo. Você pode até, por exemplo, assim, você tá olhando as redes sociais, mas você viu que um amigo seu, ou pior ainda, pelo amor de Deus, se você vê o seu cônjuge, sua namorada ou seu namorado curtindo foto de outras pessoas. E aí já começa a pintar um medo, e o que mais? O que você sente quando você vê uma pessoa querida por você curtindo foto de outras pessoas? Como é que é isso? Porque eu sei que parece ridículo, é bobeira, mas tem pessoas que sofrem muito com isso. Um sentimento de nunca ser bom ou boa o suficiente. Daí fica o tempo todo sofrendo e ansiosa, né? Quem não conhece a ansiedade? Claro que a ansiedade, infelizmente, é estatística também que o Brasil é um dos países, se não é o primeiro campeão em ansiedade, mas se não é o campeão, é o segundo. Mas pelo que eu sei, ele é o campeão a nível mundial de ansiedade. Por quê? Porque a frase que eu sempre falo, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os códigos, a chave mestra do universo. Porque tudo está dentro de nós. Tanto a causa quanto a solução dos nossos problemas. Só que, quantos são ensinados? Aonde é que a gente aprende a entender, a se autopoliciar, não é autoajuda, mas a frase, solução, quem aprende não depende, ou pelo menos depende muito menos, sofre muito menos. Quanto mais você conhece a ti mesmo, a ti mesma, conheça a sua história transgeracional. O que é a história transgeracional? A história da sua família. Porque por incrível que pareça, tem pessoas que falam que não conheceram seus avós, que não sabem nada sobre a linhagem. Os primeiros, né, por exemplo, assim, como foi a infância do seu pai? Como foi a infância da sua mãe? Será que a sua mãe se dava bem com o pai dela? E o seu pai se dava bem com a mãe? Como foi a história dos seus genitores? As pessoas que cederam 50% das tuas células. Como foi a infância deles? Ou você acha mesmo que os teus pais foram maldosos ou ruins com você porque de propósito? Lógico, eu sei. Para quem não sabe do que eu estou falando de visão sistêmica, eu estou falando de histórias transgeracionais, de lealdade. Eu tenho um canal no YouTube, Roseli Wagner, terapias Roseli Wagner 8x. E também lá você tem mais de 1000 vídeos para você ver, para você assistir, para você procurar respostas sobre os mais variados assuntos. Mas também tenho o perfil do Instagram, Roseli Wagner 8x, e enfim, tem muitos conteúdos já na internet, no Google, você pode me achar também. Mas, principalmente, tem as feridas, sim, mas existe solução. E a solução não é cachaça, não é compulsão alimentar, não é compulsão por compras, porque muitas vezes as pessoas também tentam preencher esse vazio. Todos nós, seres humanos, temos vazios internos e muitas vezes esse vazio é tentado, nós somos tentados a preencher com inúmeras
de inúmeras formas diferentes. No caso, alguns vão para o alcoolismo, para o álcool, vão para as drogas, vão para a compulsão alimentar, compulsão por compras, dívidas, que mais? Tantas formas diferentes. Quando na realidade, não é porque eu sou terapeuta que eu estou dizendo que a solução é fazer terapia, não. Mas olhe para dentro, olhe para si mesmo, permita-se, autorize-se a olhar para a causa primária. No caso, a ferida da injustiça, como é que eu vou identificar se uma pessoa carrega ainda a ferida da injustiça? Ela trabalha igual um camelo, mas parece que só os folgados se dão bem. Oh, meu Deus, será que nós temos isso aqui no Brasil? Oh, vamos perguntar para os universitários em qual país do planeta que acontece esse tipo de coisas, né? Pessoas que trabalham, sofrem muita injustiça e só os folgados, ladrões, sem mais comentários, se dão bem, né? O Brasil nossa, é fera nisso aí. Ferida da humilhação. Quando alguém ri, você já acha que é de você e às vezes até é. Você conhece alguém que o tempo todo acha que os outros estão falando dessa pessoa? Uma pessoa que se sente humilhada o tempo todo, e quando vê também atrai situações que passa por humilhações o tempo todo, pelo menos volta e meia, se sente humilhado, rejeitado ou rejeitada. Querida pessoa, queridas pessoas, né? Eu quero deixar um convite muito especial. Em primeiro lugar, gratidão. Eu pretendo fazer uma live todas as noites aqui. Pretendo fazer um pouco mais cedo e também lives mais curtas. Mas, o que é o convite que eu tenho para você? Existe a comunidade Roseli Wagner. A comunidade é uma comunidade terapêutica, onde eu vou deixar o link na minha bio, aqui no TikTok, mas também tem link no meu perfil do Instagram, que você pode estar fazendo parte. São 2 tipos de perfis de comunidade. O que eu vou estar fazendo numa comunidade, num perfil e no outro perfil? No perfil mais simples, o perfil prata, a comunidade Roseli Wagner Prata, você vai estar fazendo parte, podendo fazer parte, você vai receber receber conteúdos diários entre vídeos, microvídeos gravados, conteúdos por escrito, tudo baseado em explicações sobre os mais variados temas, quais são as dores emocionais por trás de todos os tipos de sintomas e doenças físicas, e também vídeos gravados. Você vai estar conteúdos diários, você vai estar recebendo dentro desse perfil da comunidade prata. Mas tem o perfil comunidade premium, onde você que muitas vezes sentiu vontade de fazer uma sessão de constelação, mas que de repente você achou meio salgado o preço, não tinha condições de estar participando, de estar pagando uma sessão de constelação, ou mesmo fazendo um pacote. Nessa comunidade premium, você vai estar
adquirindo um pacote mensal e participando do sorteio semanal de sessões terapêuticas, de constelação, de reprogramação biológica, com todos os métodos terapêuticos que eu trabalho. Então, são sessões semanais que você vai estar concorrendo dentro do pacote premium. Então, pagando um preço muito abaixo do que é o preço normal de uma sessão terapêutica minha. Ok? Então, depois eu vou, no decorrer da semana, eu vou estar explicando mais e mais e mais. Então, assim, é uma oportunidade, um lançamento da minha comunidade, onde você que está buscando terapia ou que está sentindo necessidade de entender o que é que te prende, o que é que está amarrando, parece assim que você está com o pé amarrado, que você faz força, você consegue dar 2 passos para frente, de repente dar um para trás, sabe aquelas situações muito chatas e persistentes, repetitivas na tua vida? É possível mudar. Quando? Quando eu mudo, o mundo muda para mim. Infelizmente, a maioria de nós foi educada a sempre apontar no outro, esperar que o outro mude para que a minha vida seja melhor. Porém, eu vou te ajudar. Eu tenho assim inúmeras ferramentas e recursos para te mostrar como o início, a solução dos seus conflitos está dentro de você mesmo. Só que para isso precisa se permitir acessar e conhecer. Como eu digo, conheça-te a ti mesmo. Essa é a minha frase, meu slogan. Conheça a ti mesmo e conhecerás os códigos, a chave mestra do universo. Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite, tudo bem? É o radialista de Santa Rita de Cássia do Oeste. Legal. Gratidão aqui. Acaba de receber. Então, enfim, queridas pessoas, queridos seguidores, amanhã é quinta-feira, eu vou estar fazendo mais uma live, eu vou falar mais sobre esses assuntos todos. Se você quiser deixar um comentário ou quiser deixar uma pergunta, pode deixar nas mensagens que eu vou estar acompanhando, mas também tem na bio aí, na descrição, tem o nosso contato de WhatsApp, tem inúmeras formas de você poder estar fazendo contato conosco, deixando sua pergunta, seus questionamentos, e que será um prazer, uma honra poder estar ajudando, porque o meu propósito, o meu chamado e propósito na vida é transbordar, ajudar as pessoas a entenderem, a mudarem os resultados na sua vida através do que? De uma nova forma de olhar para a vida. Porque assim como eu passei por perrengues terríveis, que eu sempre falo, se alguém me contasse há 25 anos atrás que eu teria que passar por tudo que eu passei, eu não acreditaria que seria possível. Mas eu fui buscar ajuda, lógico, a oração, todos os tipos de ajuda, de apoio familiar e tudo mais, mas o que literalmente me ajudou a ter resultados diferentes na minha vida foi buscar ajuda terapêutica. E principalmente quando eu mergulhei no estudo, que é isso que eu também estou aqui compartilhando com você, para quem sente um chamado, para quem já sente muitas vezes que no dia a dia você é o ouvidor, você é o ajudante, a ajudadora, a salvadora da sua família.
pai, mãe, irmão, cunhado, cunhada que vem falar, vem conversar com você, vem pedir, você acha que você tem que salvar todo mundo? Muitas vezes você faz isso sem uma orientação, sem um direcionamento correto. E pior ainda, sem receber um centavo por isso. Você já pensou na possibilidade de que você pode transformar a sua dor, mas você precisa transformar ela em algo positivo? Hoje você pode estar chorando, você pode já ter chorado muito na sua vida, não importa o tipo de problemas, mas eu quero te comunicar e te convidar a pensar na possibilidade de que a sua dor pode ajudar outras pessoas a sofrer menos. Porque ninguém consegue ajudar uma outra pessoa, um cego não consegue ajudar outra pessoa a atravessar, um outro cego a atravessar a rua. Mas quem já passou por experiências na vida e conseguiu transmutar essa dor, consegue sim ajudar outras pessoas e ainda por cima ter uma renda com isso. Eu não estou falando que você precisa fazer isso. Porém, é possível. Se você sente aquele chamado, se você gosta desses assuntos, se você sente vontade e gosta de entender o que tem por detrás, quais os significados emocionais que podem estar causando ou ter causado tantos problemas na tua vida, você sim tem um chamado te esperando. E eu trabalho, inclusive, com formação em constelação sistêmica familiar e inúmeros métodos a mais. Então, é sobre isso e muito mais que eu vou estar conversando com vocês diariamente aqui nas nossas lives, ok? Vamos ver aqui. Tá, legal, gratidão pela presença de todos, já demorei bastante hoje. Amanhã tem mais, então se você tiver alguma pergunta, alguma questão para falar, pode me mandar mensagem que será uma honra poder estar respondendo, ok? Beijos no coração de cada um de vocês agora, para quem esteve aqui, para quem passou por aqui e vai passar ainda, e até amanhã. Beijos, 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 beijos.